né? Antes disso, finalmente a Marinha Brasileira vai conseguir superar aquelas... Porque naquela época, né? Um navio, se você colocasse uma corrente de metal no rio, uma corrente que prendesse o rio, o navio não passava de jeito nenhum. Com a tecnologia do navio encoraçado, que é aqueles navios revestidos de metal, movidos a vapor, aquelas correntes ficavam ultrapassadas. Então a Marinha Brasileira, que era a mais moderna da região, vai conseguir superar os bloqueios paraguaios do Rio Paraná. E aí o Exército Brasileiro então vai conseguir tomar a Fortaleza de Humaitá finalmente. E quem vai liderar a tomada da Fortaleza de Humaitá vai ser o General Osório, nada mais nada menos, né? Ele vai tomar o maior forte paraguaio. Então vai ser uma grande humilhação para Solano Lopes, porque era uma fortaleza que era impenetrável. Era uma complexo de fortificações que era tão poderoso que foi uma engenharia inglesa, aliás. Foram engenheiros ingleses que construíram as fortificações paraguaias, que é engraçado porque hoje se diz que a Guerra do Paraguai foi motivada pelo imperialismo inglês, mas os ingleses é que ajudaram os paraguaios a construir seus canhões, seus fortes, suas táticas, né? Então é muito estranho, né? É uma coisa completamente... E o Brasil estava brigado com a Inglaterra por causa da questão Christie. E o Brasil estava brigado com a Inglaterra. O Brasil nem comprava mais navios ingleses. O Brasil comprava navios da França, lá do Napoleão III, lá, que era amigo do Pedro, né? E o General Osório, então, vai dominar a Fortaleza de Humaitá. Com a Fortaleza de Humaitá neutralizada, ele e o Caxias vão fazer a tal da manobra do Pantano. E aí eles vão atacar o exército paraguaio na retaguarda e o exército paraguaio não tem reação a esse ataque, né? Porque naquela época você demorava muito para se comunicar, não tinha rádio. Como é que você vai falar que você está em desvantagem, né? Vai demorar muito. E o exército brasileiro tinha vantagem porque o exército brasileiro comprava os últimos equipamentos. Comprava balão, que naquela época ninguém tinha. Balão de observação. Balão de observação, telégrafo, que era uma coisa ainda nova, né? Naquela época. Ainda não tinha telefone, né? Então era telégrafo, balão de comunicação. E aí, aos poucos, o exército paraguaio foi sendo destruído pelas mãos do General Osório, do Barão do Triunfo e do Duque de Caxias. E aí, o General Osório, na famosa Batalha do Avaí, que foi a batalha que deixou ele famoso no Brasil, através da pintura do Pedro Américo, né? Que vai retratar ele liderando a cavalaria brasileira. Ele vai levar um tiro na mandíbula, que vai destruir ali toda os dentes dele na mandíbula inferior. A coleção de história do Brasil de Varney voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. Ele vai ficar sem dentes aqui nessa área aqui, né? E aí as pessoas imaginavam então que ele estaria mortalmente ferido e que seria o fim dele, né? Aí o que ele faz? Ele limpa, ele pega um pedaço aqui do ponche dele, né? Do gaúcho, né? Amarra assim no rosto para disfarçar o tiro da bala, né? A marca da bala. E fala assim, eu me machuquei aqui um pouquinho, mas estou bem. Quando na verdade ele estava com a mandíbula perfurada por uma bala. Ele não se deixava parecer fragilizado diante de ninguém, porque ele sabia que como general, né? Você não pode parecer com medo. Porque se um general está com medo, imagina eu que sou soldado, né? Então ele sabia do poder da psicologia no campo de batalha. Sabia disso. E aí ele mesmo ferido, não fatalmente, né? Mas ferido, ele vai liderar então a vitória brasileira e ele vai fazer questão de entrar na capital do Paraguai, que é Assunção. Finalmente a capital paraguaia vai ser tomada pelo exército brasileiro. Isso no final de 1869. Já estava acabando a guerra. E nada do Solano Lopes se render. E aí todo mundo fica... Não é possível, a gente tomou a capital do Paraguai, né? Está dominado. E nada do Solano Lopes se render.
vai ficando uma situação tão fora do controle que, como você tinha falado no início, que eles eram extremamente hostis à igreja, né? Ele vai mandar matar o bispo do Paraguai, torturar e matar o bispo do Paraguai, porque ele achava que a igreja estava conspirando contra ele. E aí ele meio que vai começar a agir como se ele fosse o chefe da igreja católica no Paraguai. Vai mandar pegar todos os sinos das igrejas do Paraguai, ali de Assunção, né? E vai forjar desses sinos um canhão. O canhão cristão, que vai ser um super canhão, uma artilharia paraguaia, que vai ser usada para atacar o exército brasileiro. O Brasil o general Osório pessoalmente vai capturar esse canhão, e ele até hoje está no pátio do Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Que o Paraguai quer de volta esse canhão. E o Paraguai, há 160, 150 anos, a diplomacia paraguaia briga com o Itamaraty, né? E com a presidência da República, né? Porque dizem que é um dever moral do Brasil devolver esse canhão. Mas na jurisdição, mesmo de guerra, né? Não tem procedente para isso, porque é um troféu de guerra. Nós capturamos esse canhão, o general Osório, né, capturou esse canhão de maneira legítima. Foi um combate. Foi algo totalmente legítimo, dentro das regras, né? A gente tomou a fortaleza paraguaia e os armamentos do Paraguai, que se renderam, passam a ser propriedade do Brasil. Então não tem argumento, né? Só se o governo brasileiro enlouquecer de vez e resolver, então, que entregar de novo o troféu e cuspir na cara dos soldados brasileiros que morreram nessa guerra, né? Que seria, assim, uma coisa extremamente desrespeitosa com a memória não só do general Osório, mas desses homens que lutaram pela defesa do Brasil, né? Então eu acredito que isso não vai acontecer, né? Não vão... O Brasil nunca vai devolver esse grande troféu, porque foi o grande troféu do general Osório também, que foi ele que capturou, né? O canhão, né? O canhão paraguaio. Agora conta a história do Duque de Caxias ter ido embora aí, depois de Assunção. Ele e o Osório vão embora na mesma época. Quem foi primeiro? O Osório vai primeiro, porque ele tá ferido, Tava né? ferido, né? A bala, né, paraguaia, vai pegar não só o dente, mas parte da ossada aqui da... Como é que se diz? Mandíbula, né? Inferior. Essa área aqui vai ser estracelada, né? E aí ele não tem jeito, não tem como. Por mais que ele parecesse estar sereno, ele não tem como ficar em combate, porque isso pode causar uma infecção e matar ele, né? E sabendo disso, e acaba tendo que voltar pro Brasil. E aí ele vai sair do cenário de guerra, porque não tinha mais jeito, né? Por essa questão. Primeiro que ele já tinha 61 anos, que naquela época, 61 anos não é como ter 61 anos hoje, né? E naquela época, 61 anos, a maioria já estava aposentado, né? No questão militar, né? Ele lutando. Ele Ele lutando, desde ele os e o 14 Caxias. anos. Ele e o Caxias. Caxias era mais velho que ele só uns poucos anos. Então eles tinham a mesma geração, praticamente. Eles vão sair, o Duque de Caxias vai ter ele vai passar mal do fígado, ele vai ficar com o fígado inchado por causa de infecção. Mas você beber água, né? Aquela água contaminada da guerra, né? Certo. Quase que aquilo mata ele. Quase que os dois morrem na guerra por causa dessa questão da ferida. A grande maioria das mortes na Guerra do Paraguai foi por peste bubônica, peste... vários tipos de doenças, né, que causam por causa dos corpos, né, que se contaminam o solo, água. Enfim, várias pessoas morrem. Boa parte do exército, foram 50 mil brasileiros que morreram nessa guerra e cerca de 300 mil paraguaios, né? Então é uma quantidade assim, gigantesca de pessoas, né? Nunca teve uma guerra tão fatal como essa na história aqui das Américas, né? América do Sul. Só a Guerra Civil Americana foi pior do que a nossa aqui. E então eles vão voltar, não vão voltar mais para a guerra. O Osório vai lamentar porque ele queria lutar junto com o Conde D. O Conde D que vai capturar, vai ter na Conde caça D do Solano Lopes. O Osório foi sempre um grande amigo do Conde D, porque os dois pensavam iguais politicamente. O Osório era abolicionista. Ele era amigo não só do Conde D, mas da Princesa Isabel também.
que é uma coisa curiosa, que é pouco comentada, né? Que havia uma amizade entre eles, uma afinidade política, né? Com aquela, porque o Osório também queria acabar com a escravidão. Ele demonstrava respeito não só aos soldados, independente de cor, de classe social, ele sempre respeitou o militar, né? Brasileiro. Ele vai tratar negros e brancos igual no campo de batalha. Ele sempre vai fazer questão de comer junto com os soldados, ele não vai criar um espaço separado para ele e para os soldados o outro, né? Isso vai criar, então, isso é muito importante, né, no meio militar, né? Essa coisa da camaradagem, né? E o Osório vai saber fazer isso melhor que ninguém. Tanto que o Duque de Caxias, por mais respeitado que ele fosse, ele não tinha esse carisma com os soldados. O Duque de Caxias chegou, os soldados não vão ficar pulando de alegria. Vão respeitar. Agora, quando o Osório estava no ambiente, aquela carga, né, aquela carga pesada ali da farda saía, as pessoas viam, o nosso amigo, o nosso defensor chegou. Então ele era extremamente querido. E os republicanos do Rio Grande do Sul, né, apesar da Guerra dos Farrapos ter acabado, ainda havia aquele clima do republicanismo no Sul, né? Eles vão tentar convencer o general Osório a derrubar a monarquia. Duas sério? vezes. Sério? Isso eu não sabia. Silveira Martins, que é... Não, mas o general Osório já estava morto. Não, é o movimento republicano. Não, mas na proclamação da República já estava morto. Já morto há 10 anos. Faz tempo. Esse foi um movimento anterior. Então, Isso, claro. isso. O Silveira Martins, que era Nossa, o velho Silveira Martins, já desde aquela época. Deputado liberal, ele vai tentar... Assim, aquele papo, né? Olha... Vamos voltar nesse assunto, Sim. mas antes vamos concluir o Paraguai, então. Sim. Aí o Conde D vai para guerra. O Conde D vai pedir para o Osório ajudar ele. O Osório vai lamentar porque já não tinha mais condições de saúde de lutar, por causa da questão da idade e das doenças que ele tinha. E por causa da mandíbula ferida, né? Ele acabou que não teve como ajudar o Conde D. Mas ele assessorou o Conde D e deu certas diretrizes para ele fazer. O Conde D era extremamente assim, competente em tática militar, assim como Osório. Porque o Conde D, que era o Gastão de Orleans, né? Conde D, Príncipe Gastão de Orleans, ele tinha experiência militar já antes da Guerra do Paraguai, que ele tinha lutado na Espanha, no Marrocos, que a Espanha invadiu o Marrocos, porque os Orleans tinham sido exilados da França. Ele foi para a Espanha e resolveu, então, entrar no exército espanhol e lutar no Marrocos. E ele demonstrou ser um soldado muito competente, com capacidade, né, tática. E aí, finalmente, o sogro deixa ele entrar na Guerra do Paraguai. Ele queria entrar do lado do Osório. O Osório não vai poder por causa da questão de saúde, mas ele vai assessorar o Conde D e o Conde D, então, vai derrotar, finalmente, o que restou do exército paraguaio e vai sair da guerra como herói também, né? Merecido. O Solonabo foi morto pelo Chico Diabo, não é isso? Chico Diabo, o Francisco Lacerda, o soldado gaúcho também. Soldado gaúcho que era um parente distante do general Osório. Nossa. Ali do sul, da fronteira também, né? O gaúcho, então é interessante porque foi um gaúcho que matou o Solon Lopes, né? Muito Curioso. Bom. Curioso. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.